Para você se manter hoje na bolsa, você precisa buscar aquele algo mais, tem que estudar um pouquinho mais, tem que entender, tem que acompanhar um pouquinho mais de perto. Não dá mais para você investir na Bolsa de Valores como um mero espectador, você tem que ser ativo hoje na Bolsa de Valores. Vamos saber mais sobre renda variável neste contexto de crise econômica aguda aqui no Brasil com o consultor financeiro Alan Viana. Qual é a situação atualmente? Como diria nosso grande businessman aí da Bolsa de Valores, senhorita, a gente está numa situação bem complicada. Nós temos as bases da economia brasileira, o que eu quero dizer são as grandes empresas, vamos dizer assim, algumas dezenas de empresas que movimentam 50% do PIB. Estão numa situação complicada, a gente tem... Alan, estão falindo? Não, calma, também não é assim. Situação complicada não significa que está falindo. Mas estão sim numa situação complicada, estão numa situação que a gente chama caranguejando popularmente no mercado, que é o quê? Não estão conseguindo evoluir da maneira que deveriam, algumas até regredindo um pouco. Então, dessa maneira, quando você tem uma base, que é a estrutura do país, o que segura o país, um pouco balançada, um pouco desestruturada mesmo, fica complicado para que o resto da pirâmide progrida. Então, a situação econômica hoje no país não está muito simples. A Bolsa é para que perfil de investidor neste momento de crise? Nesse momento de crise, quem está conseguindo, a gente percebe que hoje está tendo uma diminuição de CPFs na Bolsa, por quê? Está sendo difícil para a pessoa que antigamente, que pegou a época áurea aí da Bolsa de 2007, que de qualquer maneira você ganhava dinheiro, hoje não está tão simples assim. Então, por que está ocorrendo essa diminuição do CPF? Justamente por isso. Para você se manter hoje na Bolsa, você precisa buscar aquele algo mais, tem que estudar um pouquinho mais, tem que entender, tem que acompanhar um pouquinho mais de perto. Não dá mais para você investir na Bolsa de Valores como um mero espectador, você tem que ser ativo hoje na Bolsa de Valores. Então, para o trader, continua sempre para o trader, sempre o mercado caindo, subindo, sempre é mercado. E para o investidor que tá acompanhando está especializado na Bolsa, quer dizer, que ele sabe acompanhar os balanços patrimoniais, que ele sabe acompanhar todos os demonstrativos financeiros. Esse sim, sem dúvida, é um mercado para esse público. Para o público que eu tenho vontade de investir, ganhar um dinheirinho a mais, mas não tenho conhecimento, esse é melhor nesse momento, se manter um pouco afastado, porque o momento é de muita delicadeza, muita instabilidade. Então, se você não está acompanhando ativamente para saber o momento certo de atuar, da maneira que for, vendendo, comprando, mas atuar, você já vai estar em uma grande desvantagem. É nesse momento que quem tem um pouquinho mais de conhecimento se aproveita e consegue, de certa maneira, tirar seu dinheiro, né? A situação da economia já é muito instável. A insegurança política no Brasil. E as empresas, elas também estão surpreendendo com notícias, né? Às vezes uma investigação, enfim, o que altera a situação na Bolsa de Valores. Conta pra gente como é que está esse clima atualmente, muito difícil operar com essas surpresas todas, né? Sim, claro. Como a gente já teve um caso que doeu para muitos brasileiros, que foi o caso com a Petrobras, agora a gente começou com a Gerdau também. Então, mas entre outras empresas que sempre tem alguma vírgula ali, né? Você nunca consegue fazer ler de uma maneira lisa, de uma maneira contínua. Sempre tem um parênteses ali que está complicando, principalmente dessas grandes empresas. Então, isso com certeza é o que um grande amigo meu sempre fala. Quando você tem um momento ruim, uma análise ruim e notícias ruins, quer dizer, fica complicado para você ficar otimista. Então, para nós que dependemos do mercado, hoje, vendo esse momento, economicamente, o Ibovespa em patamares que fazia esse tempo que não se via. Empresas grandes como Petrobras, Vale, Gerdau, empresas que foram blue chips no passado, considerados os grandes carros-chefes do Brasil, não só da Bovespa, hoje em dia também em uma situação difícil. E essas notícias, muitas vezes de corrupção, hoje em dia, infelizmente, a gente está tendo muito mais notícia de corrupção do que de alguma coisa positiva. E quando não é alguma coisa relacionada à corrupção, é algum setor que vai ter um aumento cavalar de imposto, e você não sabe como que a empresa vai lidar com isso.
Então fica uma situação complicada para nós. É difícil você ficar otimista, pelo menos para esse próximo período de tempo, aí nos próximos anos. É difícil você ficar otimista vendo a situação que se encontra economicamente, se tratando de dólar e tudo, da situação externa, a visão externa que o público tem do Brasil, tá complicada. Petrobras ainda pode ser considerada uma blue chip? Na minha opinião, não. O conceito blue chip ele é um pouco mais abrangente, cada um considera uma coisa. Na minha opinião, uma blue chip seria uma empresa que tem um bom capital, sim, que tem uma grande movimentação na Bolsa de Valores, isso ela ainda tem, mas que depende de uma boa gestão, na minha opinião. Quais são as minhas blue chips? São empresas que têm boa gestão. E a Petrobras, nesse momento, ela está passando completamente conturbada. Você analisar assim, detalhadamente cada balanço, cada demonstrativo, você vê que a gestão dela está uma tragédia. Até não precisa nem ser um especialista para entender o que está acontecendo. Se você assiste um pouco de noticiário, você já tem bastante ideia. Isso que desde 2012, 2013, que foi quando começou a derrocada aí, né? Então, hoje em dia ela está bem complicada, assim como outras, como o Vale, que também desde 2013 também começa, até um pouco antes, começa a instabilidade, você já percebe que começou uma instabilidade e essa instabilidade continua. E outros setores, é difícil hoje você separar um setor que todas as empresas vão estar bem, que todas as empresas não vão ter algum tipo de instabilidade, mas se tratando principalmente de Petrobras, que é a vedete brasileira, é a querida dos brasileiros, essa daí hoje ela está muito complicada ainda. Lógico, uma empresa que tem esse apelo que tem a Petrobras, como eu sempre digo, ela é uma empresa que os brasileiros amam. Ela tem sempre um potencial muito grande de um dado momento ela revigorar, vamos dizer assim. Então, ela é uma empresa, na minha opinião, hoje, para aposta. O que é aposta? Aposta é você colocar todo o seu dinheiro lá? Não, jamais. Aposta é você colocar uma pequena quantia, bem pequena mesmo, e apostar no futuro. Isso sim, para mim, hoje é a visão que eu tenho do Petrobras. Antigamente, você falava, mas ela tá, sei lá, R$20, R$15, já não é interessante para aposta. Naquele momento ainda não. Hoje eu acho que pode começar a ficar interessante para aposta. Para investimento ainda, eu gosto de ver a empresa bem. Eu não invisto em coisas que eu não vejo que eu não compraria, como se fosse uma lojinha, uma padaria. Se não estiver bem financeiramente, dando lucros consistentes, eu não vejo por que eu ser sócio dessa empresa. Há algum segmento na Bolsa de Valores que seja um bom investimento, que seja retorno garantido? Claro, garantido é sempre complicado a gente falar, ainda mais nesse momento de crise. Mas existem segmentos que, como sempre, se sobressaem. Um deles é o bancário. Setor de banco, a gente tem aí grandes bancos. O Banco do Brasil, de certa maneira, andando lateralmente, está com o lucro subindo, mas se você tirar a margem que diminuiu, a diminuição o barateamento do crédito, que vai aumentar um pouco o risco para o Banco do Brasil, então isso acaba que deixa elas por elas. Mas o Banco do Bradesco, Itaú, que estão tendo um desempenho legal. No setor elétrico, você consegue separar mais ou menos umas 4 empresas aí, entre elas, que eu tenho de cabeça agora, a CEMIG e Tractebel, que são empresas que estão no momento legal. Então, quer dizer, você tem setores, sim, que existe uma certa estabilidade, como sempre, uma que nunca decaiu em termos de balanço. A nossa Ambev, que continua sempre com balanços consistentes. Então, assim, existem, se você procurar bem, não tão fácil quanto antigamente, que você achava, você tinha que escolher as boas, dentre um leque grande, você tinha que escolher melhores ainda. Hoje não, você já tem que procurar um pouquinho mais, mas você encontra. É dinheiro garantido? Não, jamais. Numa crise que nós estamos hoje, jamais. Mas são empresas que elas estão, a cotação está subvalorizando e ela se mantém com uma estrutura muito boa. Então, quer dizer, uma cotação subvalorizada e uma estrutura de balanço patrimonial, uma estrutura de números muito boas, em um dado momento, um momento que a economia ou se estabiliza ou melhora, são sempre boas oportunidades. São geralmente empresas que se destacam, geralmente. Muita gente migrando da renda variável para a renda fixa? E por que não, né? Você tem hoje uma taxa de juros altas, mais de 14%, taxa de inflação, o IPCA também muito alto, 10%, ainda tem o indexado que é 6%, quer dizer, você vai estar falando aí em 15%, 14% líquido.
pré-fixados, já trabalhando na faixa de 15%, então por que não? E com tempos curtos, então você está falando aí de títulos para daqui 2, 3 anos, é raro ter títulos com tanto rendimento assim para tempos curtos, geralmente para períodos mais longos. Então com um vencimento curto desse, é uma boa indicação para qualquer um, porque geralmente a pessoa fica naquela, não quero investir para muito tempo. Então tá um momento muito interessante para renda fixa assim. Não tem, a minha grande paixão é a Bolsa de Valores, mas a gente não pode ser hipócrita e negar que é um momento bom para renda fixa, além da estabilidade desse mercado, né? Alan Viana, muito obrigada por mais esta participação e toda a sua perspicácia aqui para a Dukascop TV. Eu que agradeço, Luciane, muito obrigado, pessoal. Luciane Miranda para o São Paulo Direct da Dukascop TV.